Olá, princesas! Tudo bom? Meninas, o vídeo de hoje é super especial, que é a volta do nosso quadro Mulheres Inspiradoras. Se você não sabe do que eu tô falando, a gente tem uma série aqui no canal que se chama Mulheres Inspiradoras, que eu faço estudos, sabe? Que eu conto a história, que eu pego lições de mulheres da Bíblia. Faz um tempinho que eu não tenho feito vídeos assim, eu tava morrendo de saudade. E hoje nós vamos voltar a esse quadro falando de Raabe. Eu não sei onde foi que eu vi o nome dela esses dias, e não foi naquela novela Terra Prometida, mas ficou na minha cabeça, ficou no meu coração, aí eu falei, vou fazer esse estudo. E eu trouxe aqui pra vocês, eu espero muito, muito que vocês gostem. Vamos lá? A história de Raabe, meninas, passa em Josué, capítulo 2, do versículo 1 ao 22, e em Josué, capítulo 6, do versículo 17 ao 25. Tem algumas referências a ela também no Novo Testamento, lá em Tiago e em Hebreu, que depois eu vou falar melhor, beleza? E como? Eu não sei se você é nova aqui no canal, se você é nova convertida, se você não conhece muito da Bíblia ou caiu de paraquedas aqui, eu vou contar alguns conceitos, dar alguns dados antes de entrar mais profundo, para você não ficar perdida, para você poder entender tudo bem direitinho. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre a época que Raabe vivia. A época que Raabe vivia era quando o povo de Israel já tinha saído do Egito, estava no deserto, Moisés já tinha morrido e Josué era o novo líder. Eles estavam prestes a entrar em Canaã, conquistar Canaã. E Jericó era um ponto super importante, uma cidade super chave para esse tipo de coisa, para a conquista de Canaã. Josué enviou 2 espiões para Jericó. E o local onde Raabe vivia era Jericó, que é uma das cidades mais antigas do mundo, e sua marca registrada eram as muralhas. As muralhas de Jericó eram muito largas, tanto que tinham cerca de 5, 4 metros, a ponto da casa de Raabe mesmo ser em cima da muralha, de tão larga que era. E era considerada intransponível, tipo, ninguém consegue derrotar Jericó por causa das muralhas que eles tinham. E além disso, era uma cidade muito pagã, cuja cultura envolvia vários deuses. E o culto e adoração a esses deuses envolvia sexo, sacrifício de crianças ou pessoas jovens que eles considerassem puros, virgens, incesto, vários outros tipos de pecados bem abomináveis ao Senhor. Era uma cidade bem incrédula e esse era o meio que Raabe vivia. E quem era Raabe? Pra você ter uma noçãozinha. Raabe era uma meretriz, uma prostituta. Sim, era uma prostituta que recebeu, acolheu, escondeu, protegeu e ajudou e até salvou esses 2 espias que vieram de Israel. E o que aconteceu eu vou falar melhor durante o vídeo. E abrindo parênteses aqui, acredito que muitos de vocês já tenham visto um vídeo bem recente meu que é como estudar a Bíblia. Eu ensino várias técnicas para estudar. E esse vídeo de hoje, a técnica que eu usei foi de características. Eu vou pegar várias características de Raabe e compartilhar aqui com vocês e lições que a gente pode tirar disso. Entende? Mas tem outras técnicas de estudar. Eu achei que essa se encaixava melhor nesse caso. Mas se você tá boiando, não sabe do que eu tô falando, veja o vídeo que tá aqui. Vou deixar aqui pra você poder ver. Que é bem interessante, se você tá meio perdido, se você gostou do estudo que eu fiz, pra você poder ir lá e fazer um igual, fazer um melhor, do que você quiser. Beleza? Vou deixar aqui e vocês veem depois. Mas vamos agora falar das características de Raabe. A primeira característica, gente, que me chamou muita atenção é que ela era muito inteligente e informada. Sim, mas de onde você tirou isso, Kel? Lá em Josué, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Vamos ler? E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, aos quais destruístes. É interessante quando você pensa numa prostituta, ou numa mulher que vende seu corpo, que é muito ligada à beleza, né, à aparência, você pensa numa pessoa vazia, sem cultura, que não sabe de nada, alheia às coisas que acontecem em volta. Mas não era o caso de Raabe. Ela estava muito bem informada de tudo o que estava acontecendo na sua cidade, em torno, na região que ela vivia. Tem um versículo da Bíblia que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E muitas pessoas hoje estão passando por problemas seríssimos, seja na área amorosa, na saúde, na parte espiritual, na família, na carreira, em várias coisas, por falta de conhecimento. Elas ficam quebrando a cabeça e tropeçam, dá tudo errado e não dá certo por quê? Por falta de conhecimento, por falta de compreensão, de entender o que tem que fazer de verdade, como fazer aquilo,
Qual o jeito, a estratégia, a técnica? E hoje em dia, infelizmente, nós temos uma geração muito vazia e muito superficial. Aí o que acontece? Por exemplo, ver uma coisa tipo até de política ou de algum país, uma coisa assim mais profunda, um conhecimento maior, fica, isso é chato, não quero saber. Eu tenho que saber sobre o que acontece no mundo, porque isso impacta a minha vida. Como impactou a de Raabe. Ela estava sabendo o que estava acontecendo em torno dela. Nem ela sobre a cidade dela, não tinha nada a ver com ela em específico. Mas ela estava sabendo. E isso mudou completamente a vida dela, como a gente vai ver ao longo dessa história. O conhecimento é tão importante, gente, mas tão importante que, por exemplo, não só na vida terrena, como na vida espiritual, se a gente realmente tivesse conhecimento do poder da oração, do poder que Deus tem, do poder, explosivo que a palavra tem, a gente não ia ficar tão inseguro, tão medroso, tão desconfiado como a gente fica. Se a gente realmente tivesse conhecimento, noção do que espera a gente no céu, a gente não ficaria triste por qualquer coisa. Raabe, ela era inteligente, ela era informada, mesmo a condição que ela tinha. Isso é super, super bacana. Outra característica dela é que, mais do que inteligente, ela era sábia. Porque não adianta você ter um conhecimento incrível e não saber como usar ele. Não adianta você ter uma ferramenta maravilhosa que é o conhecimento e não saber usar. E Raabe, ela pegou esse conhecimento e usou da forma certa, ela foi sábia. Mas como que ela usou? De duas maneiras. A primeira, que é a mais incrível, foi que, com esse conhecimento, ela produziu fé. Mas como assim, Kel? Vou ler para vocês. Lá em Josué, capítulo 2, versículo 11. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O que ela quis dizer com isso? 3 coisas. Primeiro, ela acreditava no poder de Deus. Gente, isso é muito incrível, porque o povo de Israel, eles viram os milagres. Eles viram o mar se abrir, eles viram o maná cair do céu, eles viram a coluna de fogo e a nuvem. Eles viram. Mas muitas vezes, passava um tempinho, eles não acreditavam mais. Ela não viu nada disso. Ela só ouviu falar e ela creu sem ver. Ela teve mais fé do que os próprios hebreus. E tem um versículo que fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Foi exatamente isso que ela fez. Ela teve consciência do poder que Deus tinha a ponto de arriscar a sua vida, a vida da sua família, em prol dessa verdade. Ela tinha consciência do poder que Deus tinha, da superioridade que Deus tinha em cima de todos os deuses da cidade dela, que ela já acreditou um dia, e ainda acreditava que ele era capaz de salvá-la. Mesmo com todas as coisas que ela fez, ela acreditou nele de uma forma tão grande que ela sabia que ele podia salvar ela e a família dela. Essa foi a primeira coisa que sabiamente ela fez com conhecimento. A segunda coisa foi agarrar a oportunidade com todas as suas forças. Está aqui em Josué 2:12. Agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor, que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa do meu pai, e dai-me um sinal seguro. Raabe protegeu, escondeu, hospedou os espias. Ela sabia que aquilo era uma oportunidade muito grande, que podia ser a chance da vida dela, e foi a chance da vida dela. Ela sabia que ela não tinha muito futuro, que ela era prostituta, que ela podia esperar. Ela não tinha muito futuro. Ela sabia que os deuses todos dela não valiam nada. Ela sabia que a cidade dela, tudo que ela conhecia, tudo que ela sabia, tudo que ela viu desde pequenininha, conhecendo por aquelas ruas, o comércio, as casas, as esquinas, ela conhecia aquela cidade toda. Ela sabia que tudo aquilo, tudo que ela sempre acreditou, que ela viu, que ela conheceu, tudo aquilo era uma mentira e seria destruído. Ela pegou, viu aquela chance e agarrou com todas as forças dela. Então, às vezes, na nossa vida, a gente está numa pior, está num problema, está com uma dificuldade, está com dificuldade financeira, não sei onde você pode estar com dificuldade, com uma depressão, com algum problema. E a gente se conforma, sabe? Tipo, fazer o quê? Se é assim é porque tem que ser assim. Se eu tô assim é porque eu mereço estar assim. Sabe, se conforma. Mas ela tinha tudo contra ela. E ela se agarrou na chance que apareceu. E a melhor chance que você tem é Deus. Vai te tirar da depressão, vai te ajudar a conseguir passar numa prova que você precisa, numa faculdade que você precisa, para conseguir mudar, transformar por completo a sua família. Ele é a sua chance.
Como Pedro, quando estava afogando, Jesus estendeu a mão e puxou ele para fora. Ele quer te puxar para fora. Você não vai afogar. Você não vai afogar. Ele é a sua melhor chance. Então, em vez de se conformar com o meu destino certo, olha a oportunidade, olha a chance que você tem e agarra ela com todas as suas forças, porque isso vai mudar a sua vida. Entende você mesmo que está na igreja há 40 anos, mas já vive uma vida de religiosidade, uma vida totalmente acostumado. Eu leio a Bíblia, eu oro. Mas, cara, você não teve um encontro real com Deus. Quando você tem um encontro real com Deus, cara, é a flor da pele, sabe? Você sente a presença dele como nunca. Você sente o poder dele, sabe? Ele te dá uma força. Eu vejo a palavra leão na minha cabeça, sabe? Mas uma força muito grande para enfrentar coisas que você jamais enfrentaria. Ele é uma fonte de força infinita. Em vez de ficar só se lamentando, se vitimizando, com autopiedade, coitadinha de mim, quem sou eu? Levanta essa cabeça e se agarra na mão de Deus, na oportunidade que Ele está te dando de levantar e ter uma nova vida. Foi isso que Raabe fez. Outra característica de Raabe é que ela estava disposta a pagar o preço. Foi o que eu falei agora há pouco. Você tem que querer mudar. Só que você tem que entender que tudo que é realmente bom tem seu preço. Então, quando você realmente quer alguma coisa, em vez de ficar, mas é tão difícil, mas tem que estudar tanto, mas tem que isso, mas tem que aquilo. Se você quer realmente, fofa, tu joga justificativos pro ar, pro espaço e corre atrás. Você quer realmente ser feliz? Você quer realmente encontrar o cara ideal? Quer passar numa faculdade, ter uma carreira incrível? Quer que sua família seja feliz? Seja unida? É hora de pagar o preço. Sabe, não seja inocente de só querer as coisas, só sonhar e não se preparar pro preço que vem com isso. Raabe, ela traiu tudo que ela acreditava. Ela foi contra tudo que ela acreditava e o preço disso era a sua vida. Ela traiu seu povo, traiu sua cultura, traiu seu rei, traiu sua cidade. Mas ela sabia esse preço, só que ela sabia que valeria a pena. Então, por mais difícil que seja, levanta essa cabeça, saiba que não vai ser barato, não é fácil, tem o seu preço sim, mas que vai valer a pena. De usar tantas desculpas, de ser a rainha das desculpas, das justificativas. Porque eu não tenho incentivo, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Se tu quiser, tu consegue. E isso já entra na próxima característica de Raabe, que era ser corajosa. Ela negou tudo por Deus, pela nova fé dela. Sabe o que é negar tudo? É o que Deus fala pra gente, o que Jesus fala pra gente. Negar a si mesmo. Não ser amigo do mundo. E é interessante que quando os espias foram embora, eles falaram pra ela: tá ok, a gente vai te ajudar, mas eu preciso que você coloque uma corda vermelha pendurada pela sua janela. Quando a gente vier atacar a cidade, sua casa será poupada, com todos que estiverem dentro. E foi isso que Raabe fez. Ela colocou uma corda vermelha, e aí quando os muros de Jericó, as muralhas de Jericó caíram, só a partezinha que ela morava ficou de pé. E isso tem a ver com Cristo, sabia? Porque aquela corda simbolizava o sinal para que ela fosse salva. Aquela corda vermelha. E o sangue de Jesus derramado, ele simboliza a nossa salvação. Ele ter morrido por nós é o que nos faz ter vida e vida em abundância. Interessante essa relação, que faz com a cruz, com o sacrifício de Cristo. A corda vermelha, o sangue vertido. Foi a salvação para Raabe e o sangue vertido é a nossa salvação. Outra característica de Raabe foi que ela lutou por sua família. Lá em Josué, capítulo 2, versículo 13, ela fala: de que conservareis com a vida a meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Foi o pedido dela. E a gente acha que a gente não tem nenhum papel tão importante ou tão fundamental assim na nossa família. Mas se principalmente você for a única cristã da sua casa, cara, isso mesmo que você tenha um papel, mas mesmo que você não seja a única cristã da sua casa, você tem um papel super importante, porque todo mundo tem seus problemas. Seu pai tem problema, sua mãe tem problema, seu irmão tem problema. Às vezes são níveis diferentes, mas para um adolescente, uma criança, aquilo é um problemão. Na vista dele, na visão dele, aquilo é um problemão. Para você pode não ser, mas para ele é, e ele sofre com aquilo. Então a gente tem que ser mais compreensível, de parar e olhar o problema do outro. Ore, jejue pela sua família, lute pela salvação da sua família, se vocês não estão todos salvos ainda, ou se estão na igreja, mas não tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. Lute pela sua família. Às vezes, você é a única esperança, sabe? Você é o único ponto de luz, de força ainda, que existe lá. Sabe? Lutou pela sua família, sabe? Ela não quis ir nessa sozinha.
ela lutou por eles, e a gente tem que lutar pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos também, as pessoas que a gente ama, que estão à nossa volta. E a última característica de Raabe é que ela deixou o passado no passado. Ela era prostituta, mas isso não determinou a vida dela, o resto da vida dela. Aquilo foi o passado que ela teve e que ela fez questão de mudar. Tem muita princesa, pessoas que se culpam demais pelo que fizeram de errado antes, sabe? Que parece que é uma pedra que tá amarrada numa corda aqui no pescoço, que aquilo sufoca ela eternamente, e ela não consegue andar, não consegue ir pra frente, ela não consegue se permitir ser feliz, se permitir conhecer Deus, conhecer novas pessoas, viver novas experiências, porque ela acha que não merece depois daquilo que ela passou. Às vezes até um estupro, alguma coisa que ela sofreu ou uma coisa que ela praticou de errado. E ela se prende aquilo de uma forma, cara, que trava a vida dela completamente. E isso não pode acontecer. Deixe o seu passado no passado, se perdoe, perdoe quem tiver que perdoar, se resolva no seu coraçãozinho, na sua mente em relação a isso, pra você finalmente conseguir viver o novo. Minha filha tá perdendo tempo de viver coisas maravilhosas, porque fica pensando nisso. Pare de se culpar. Deus tem muita coisa pra você. Raabe e sua família foram salvos. Graças à coragem de Raabe, à fé de Raabe, eles foram salvos. E foram morar com o povo de Israel. E eles tiveram uma nova vida, um novo começo. Raabe se casou com Saulo. E concluindo, eu vejo que a Bíblia exalta muito Raabe em vários trechos. E um dos trechos assim que honra que ela teve foi que ela era da genealogia de Davi e consequentemente de Jesus. E é interessante que eu já fiz várias mulheres inspiradoras aqui sobre Sara, sobre Rebeca, sobre Raquel, sobre Ana, e elas tinham problemas às vezes com seus casamentos, tinham problemas em ter filhos, esse tipo de coisa. Mas com Raabe não, foi muito diferente. Ela era uma estrangeira, ela era uma prostituta antes de ser transformada numa nova mulher. E ela fez uma escolha. Ela escolheu Deus. Mas mais que isso, ela apostou a sua vida e a vida da sua família em Deus. Você tem noção do que é isso? Você apostar tudo que você tem, sua história, seu destino, tudo em Deus. Então, é uma coisa muito grandiosa. Por isso que ela é tão honrada. Sabe, ela foi uma heroína. Ela foi uma heroína. Ela salvou a família dela, ela se salvou, ela salvou os 2 espias e ajudou o povo de Israel. Ela foi uma heroína. A ponto de... Ela é uma das poucas mulheres que está incluída nos Heróis da Fé, lá em Hebreus 11. Foi uma heroína, uma mulher incrível. E que dá uma baita história de superação pra gente. Então essa foi Raabe. Uma heroína da fé. E antes de terminar o vídeo, eu queria convidar vocês a verem os outros vídeos das Mulheres Inspiradoras, se você não viu ainda. Tem da Rainha de Sabá, como eu disse, de Rebeca, de Sara, de Ana, de Raquel, de Ruth, tem vários vídeos. E eu queria muito que vocês vissem, porque são muito legais. Tem de Esther, que fiz até 2, de tão grande que ficou a história dela, porque eu peguei bastante detalhes bem ricos, bem legais. Então deem uma olhadinha, eu sei que vocês vão gostar, e eu espero muito que vocês tenham gostado dessa volta das Mulheres Inspiradoras. E é isso aí. Beijinhos no coração, curtam, se inscrevam e compartilhem. Tchau, tchau!